Glória a Deus. Graça e a paz do Senhor Jesus sobre toda a igreja. Amém, igreja? Furioso o oceano. Que esse furioso oceano possa mesmo encher os nossos corações de alegria, de paz, de conhecimento de Deus, de intimidade com Deus. E essa intimidade com Deus seja mesmo combustível que nos possibilite trilhar aí por essa caminhada de fé daquilo que o Senhor tem para nós. Quero saudar os pais, né? Hoje é o nosso dia. Uhul! Um dia em homenagem a todos os pais, né? Onde nós somos lembrados aí. E essa é uma alegria tremenda. Hoje eu acordei pela manhã com um café da manhã. E teve bolo, teve doce, mas também teve choro, teve lágrima, teve eu te amo. Então, assim, é maravilhoso ser pai, é maravilhoso ser desse time dos pais, tanto pai fisicamente, mas também pai espiritual, né? Porque eu acredito que Deus nos chama a sermos não só pais físicos, né, na carne, mas também pais espirituais, aqueles que ensinam outros filhos espirituais nessa caminhada de fé que o Senhor tem ministrado sobre os nossos corações. Na sexta-feira, nós estávamos aqui no nosso grupo de jovens e nós compartilhamos um pouco sobre alguém que tinha também filhos espirituais, Paulo, escrevendo a Timóteo, e eu aproveito para deixar aqui o convite para os jovens, os adolescentes, assim como eu, como os meninos, que somos jovens, adolescentes, cheios de vigor. Uhul! Que você venha nas sextas-feiras, a partir das 19h30 nós já estamos aqui. Tem sido dias maravilhosos, onde nós temos compartilhado várias coisas que têm assolado os nossos dias hoje, como o jovem ele deve se portar diante da realidade que nós temos hoje, né? Sendo que o mundo tem tantas coisas oferecidas, tem oferecido tantas coisas para tentar desvirtuar os jovens. Então, sim, daí a importância de nós estarmos atentos, de nós estarmos ligados mesmo, inteirados como igreja, para que saibamos nos portar nos diferentes contextos a qual nós somos inseridos aí na atualidade. E Paulo, ele escrevendo a Timóteo, lá no capítulo 3, 2 Timóteo do capítulo 3, ele fala algo interessante para Timóteo, ele dando instruções para Timóteo. Timóteo ele era um filho na fé de Paulo, muitos aqui de nós sabemos a história de Paulo, aquele homem que perseguia os cristãos, e de uma maneira sobrenatural ele teve a vida dele transformada. Então ele passa agora de perseguidor, ele passa a ser perseguido, porque ele passa agora a professar essa fé e a compartilhar dessa fé. E Paulo escrevendo uma carta a Timóteo, ele fala para Timóteo assim: olha, Timóteo, você deve prestar bem atenção, você deve ficar atento, porque nos últimos dias eles vão ser dias difíceis. Ele elenca lá uma série de situações a qual os homens, a forma como os homens iriam se portar nos últimos dias: ingratos, profanos, amantes de si mesmos, avarentos. Ou seja, no final ele fala assim: olha, os homens nos últimos dias eles vão estar mais amantes dos prazeres da vida, mais amigos dos prazeres da vida do que propriamente de Deus. Então Paulo ele dá uma exemplificada geral naquilo que seriam os últimos dias. Mas algo que é interessante lá, que no decorrer dessa instrução que Paulo vai ministrando a Timóteo, no versículo 12 ele fala assim: olha, Timóteo, todos aqueles que querem viver uma vida piedosa com o Senhor Jesus padecerão perseguições. Serão perseguidos. Ou seja, ele fala todos, não são alguns, não é o João, não é o Antônio, não é o Bruno, não é o Vantes, não é o Daniel, não é a pastora Lorena, não é a Miriam, não, todos. Todos que desejam viver uma vida piedosa com Jesus Cristo padecerão perseguições. Então isso é uma realidade da vida do cristão, é uma realidade para a igreja, esse fato de estar inserido num contexto de perseguição, sejam elas das mais variadas formas possíveis. E há um texto lá em João, no capítulo 12, abra essa Bíblia comigo, lá em João no capítulo 12.
Jesus ele revela algo que eu acho interessante. João, capítulo 12. É um trecho também conhecido por muitos de nós. Quando ele diz assim, a partir do versículo 1, 6 dias antes da Páscoa, Jesus foi para Betânia, onde estava Lázaro, a quem ele tinha ressuscitado dentre os mortos. Prepararam-lhe ali uma ceia. Marta servia, e Lázaro era um dos que estavam à mesa com Jesus. Então Maria, pegando um frasco de perfume de nardo puro, muito precioso, ungiu os pés de Jesus e os enxugou com seus cabelos. E toda a casa se encheu com o cheiro do perfume. Mas Judas Iscariotes, um dos seus discípulos, aquele que estava para trair Jesus, disse: por que este perfume não foi vendido por 300 denários e o valor não foi dado aos pobres? Ele disse isso não porque se preocupava com os pobres, mas porque era ladrão e tendo a bolsa do dinheiro, tirava o que era colocado nela. Mas Jesus disse: deixai-a, que ela guarde isto para o dia do meu sepultamento. Aí no verso 8 ele diz assim, repete assim: porque os pobres estão sempre com vocês, mas a mim vocês nem sempre terão. Esse trecho eu acho tremendo, porque a palavra de Deus fala que Jesus estava ali, né, na casa de um amigo dele, Lázaro, um amigo que ele havia ressuscitado, alguém que havia assim, passado por algo majestoso, alguém que estava morto, e ressuscitou o Lázaro. E Jesus estava ali na casa daquela família. A palavra de Deus fala que eles prepararam toda uma ceia, todo um banquete ali, né? Um conosquinho, que nós gostamos muito, né? Crente gosta disso. Dessa reunião, do comes e bebes, né, pastor Alexandre? É bom, é gostoso, é prazeroso. E eles estavam ali nesse momento, e a palavra de Deus fala que Maria, ela veio e derramou um perfume maravilhoso sobre Jesus, um perfume que custava 300 denários. Ora, um denário ele representava como se fosse um dia de trabalho. Então, ou seja, era como que Maria estivesse depositando ali, assim, ofertando ali aquele perfume a Jesus, como um ano de trabalho, o que equivalia a um ano de trabalho, e ela derramou ali aquele perfume sobre os pés de Jesus, e enxugava com os cabelos. Então, assim, algo maravilhoso. Aquela mulher se derramando, oferecendo algo que custava, né, para ela ali diante do Senhor. E a palavra de Deus fala que Judas Iscariotes, ele ficou indignado, que era um dos discípulos, ficou indignado com aquela situação. Ele fala assim, por que não pegou esse valor e não deu para os pobres? Se você olhar lá em Deuteronômio, no capítulo 15, no verso 10, Deus deixa como registrado como lei esse fato de assistência ao pobre. Há uma lei específica falando sobre isso. Quando o Senhor fala que nós devemos abençoar a vida dos pobres, nós devemos ter o coração liberado para isso. E Ele fala que Ele vai nos dar os recursos necessários para fazer isso. Eu acredito que a pior coisa a acontecer a nós, enquanto homens e mulheres de Deus, é nós nos tornarmos insensíveis. Eu acho que isso é a pior coisa a acontecer na vida de alguém. Alguém que não consegue mais se compadecer daquilo que é a necessidade do outro. Porque Jesus, o exemplo de Jesus era esse, ele se compadecia, ele se colocava no lugar das pessoas. E Deus deixou isso registrado em Deuteronômio, no capítulo 15, verso 11, a partir do verso 10. Depois você lê, falando sobre essa questão de nós termos esse coração aberto a dar aos pobres. E Jesus, então Judas, ele usa aqui a lei. Ele pega lá, por que não pegou esse recurso e não foi dado para os pobres? Aí Jesus dá uma resposta assim que me deixa assim, muito intrigado. Porque Jesus fala assim, olha, vocês sempre terão os pobres com vocês. Então, amados, por mais que a gente faça, por mais que a gente lute, existem algumas coisas que sempre vão existir. Existem algumas coisas que sempre vão ter. Eu acho fabuloso. Lá em Apocalipse, no capítulo 21, eu estava lendo isso. E quando fala que João ele viu a noiva do Senhor que descia do céu, a nova Jerusalém que descia do céu,
E fala que eis o tabernáculo de Deus com os homens, e Deus habitará com os homens, e eles serão o povo deles, e ele será o Deus deles. E fala assim, algo tremendo, que fala assim, Deus enxugará dos seus olhos toda lágrima. Não haverá mais pranto, nem choro, e nem dor, porque todas as coisas serão passadas. Maravilhoso! Quantos esperam por esse grande dia? Eu almejo por esse grande dia. Eu creio que nós, como cristãos, isso arde no nosso coração, onde essas coisas serão tiradas de uma vez por todas. Mas devemos nos lembrar, queridos, de fato, nós somos muito mais do que vencedores, por aquele que nos chamou. Mas esse grande dia ainda virá. Esse grande dia onde ele fala que não haverá mais choro, nem morte, nem dor, ainda virá. Então, fala para o seu irmão, então, até lá, aperta o cinto, fica firme, rapaz. Amém? Até lá, irmãos, aperta o cinto, fica firme. O que quer dizer isso? Que até lá, ainda vai ter choro. Até lá, ainda vai ter morte. Até lá, ainda vai ter dor. Nós estávamos aqui na sexta-feira, por isso que eu falei da questão do jovem, porque nós levantamos esse questionamento, porque às vezes a gente é muito condicionado a lidar com as vitórias, a lidar com as vitórias que nós vamos alcançar, que nós vamos vencer, que nós somos muito mais que vencedores. E às vezes nós temos que tomar um cuidado para não nos perdermos ao longo desse trajeto, desse percurso. De fato, nós somos muito mais que vencedores, nós somos vencedores em Cristo Jesus. Mas isso não impede aquilo que são as consequências, a consequência do pecado. Até que chegue aquele grande dia, não impede que nós padeçamos dores, que nós enfrentamos desafios. Que é o que Paulo estava dizendo para Timóteo. Todos aqueles que querem viver uma vida piedosa com Cristo Jesus padecerão perseguições. Vai ter desafio, vai ter embate, vai ter luta, vai ter choro, vai ter angústia, vai ter dor, vai ter morte. Mas somos mais que vencedores, amém? Mas, amados, a dor, nós temos que entender que a dor é um instrumento também de Deus para trabalhar nossas vidas, para trabalhar o nosso caráter, para trabalhar o nosso crescimento. Imagina se nós fôssemos todos insensíveis à dor. Até usei um exemplo. Às vezes a gente acha que era o super-homem. Né? Às vezes você ia correndo ali, não, eu posso tudo. Eu vou bater naquele carro, vou deixar aquele ônibus passar em cima de mim, porque eu posso tudo. Por quê? Porque você é insensível à dor. Aí, buf, morreu. Insensibilidade. Eu não sou perito não, mas eu fiquei pensando sobre isso. Pastor Lorena, pastor Ricardo, mais à frente para falar sobre isso. Mas eu penso que uma das coisas, alguns dos traços do psicopata, da psicopatia, é isso. É alguém que é insensível, que não tem esse senso de sensibilidade. Por isso que ele é capaz de praticar as maiores atrocidades possíveis. Não sente culpa, porque é insensível, não sente dor. Então a dor também é um instrumento de Deus para trabalhar a nossa vida, para trabalhar o nosso caráter. E olha que essa dor, ela nos acompanha desde pequenininho. Já viu quando a criança lá é pequena, aí às vezes ela vai crescendo, né? Chega ali acho que 6, 7 meses, ou 4, às vezes, eu não sei direito. Eu sei que quando começa a apontar os dentinhos na criança, que fica a gengivinha vermelha, o que a criança fica? Ela fica enjoada, ela fica irritada, não é? Mas é para o quê? É um momento de desenvolvimento natural dela. E aquele desenvolvimento natural dela requer o quê? Tira dela o quê? Dor, provoca dor nela. Mas é porque o quê? Porque ela está desenvolvendo, porque ela está crescendo. E aquilo, de certa forma, vai causando um certo desconforto. Olha a adolescência. Eu sou pai de adolescente, então eu tenho propriedade para falar sobre isso. Alguns falam sobre até aborrecência. Misericórdia, irmão, não é aborrecência, não, é crescimento. Mas a adolescência, a fase da adolescência, ou seja,
aquela fase onde os hormônios estão explodindo, está passando aquele período de puberdade, né, onde a criança está passando da infância para a adolescência, tem os hormônios estão à flor da pele, a mudança de voz, ou seja, mentalmente, tentando se encontrar, tentando se achar no mundo, passando por um momento de transformação, onde muitas coisas passam pela cabeça. Mas é o quê? Às vezes isso promove o quê? Dor, angústia na alma. Mas é o quê? Porque está passando por um momento de desenvolvimento, um momento de crescimento, de amadurecimento. E muitas vezes esse momento vem carregado o quê? De dor. Então a dor, irmãos, ela é inerente ao nosso desenvolvimento. Ela faz parte do nosso processo de crescimento. E nós não podemos abdicar, nós não podemos abrir mão disso, porque isso faz parte de nós. Está em nós. Por isso que nós não podemos negligenciar isso, por isso que nós não podemos deixar de falar sobre isso. Porque às vezes é muito fácil a gente falar sobre vitórias, sobre alcançar, sobre lutar, e eu acredito que nós somos muito mais que vencedores. Eu acredito que aquilo que é a porção que Deus tem para nós, não tem nada que possa tirar. Eu acredito que nem nós mesmos somos empecilhos para aquilo que Deus quer fazer, porque se for preciso, Deus vem e coloca um anzol na nossa boca e vai nos direcionar justamente para que nós chegamos onde Ele quer que nós chegamos. Porque os planos de Deus não podem ser frustrados. Mas muitas vezes, muitas dores advêm sobre as nossas vidas. Ontem, eu estava vendo uma reportagem e eu vi que a gente já ultrapassou a marca de mais de 100 mil mortes aqui no Brasil, ocasionados pelo Covid. E cada uma daquelas pessoas que morreram, irmãos, tem uma história. Porque cada ser humano tem uma história. Cada ser humano tem família, tem toda uma trajetória ali por trás. Não são apenas números. Existe toda uma história, todo um contexto ali por trás da vida dessas pessoas que estão morrendo. E aí a pergunta que fica para nós como igreja: o que nós vamos fazer diante dessa situação? Como é que nós vamos nos portar diante dessa situação? Há uma pergunta para nós. Como nós vamos nos posicionar quanto homens e mulheres de Deus diante dessa situação? Por que eu estou falando isso? Porque Paulo fala assim, olha, a criação ela almeja pela revelação dos filhos de Deus. E a pergunta que fica é, quantos aqui são filhos de Deus? Nós somos filhos de Deus, nós somos a resposta de Deus para essa geração. Nós, enquanto filhos de Deus, como nós vamos nos posicionar diante dessa situação? Eu fiquei pensando sobre isso. Meditando sobre isso, porque é um momento que eu acredito que nós aqui nunca experimentamos. Por mais que o Brasil tenha passado, o mundo tenha passado por a crise da gripe espanhola e outras epidemias para trás, mas nós agora no nosso contexto é algo assim, para além das nossas forças. Para além das nossas capacidades. Oramos e pedimos, clamamos, como o pastor orou aqui, nós clamamos e devemos clamar mesmo, insistir em oração, porque nós sabemos de onde pode vir a resposta, mas até que essa resposta chegue, qual é a nossa posição, qual é o nosso posicionamento diante dessas coisas? Você sabe por que eu estou falando isso? Porque muitas vezes a gente quer ter resposta para tudo. Muitas vezes a gente quer ser pronto em dar respostas. Muitas vezes a gente quer achar uma resposta para todas as situações, e muitas vezes a gente quer trazer um certo convencimento para a vida das pessoas. Deixa eu te falar uma coisa, não somos nós que convencemos as pessoas, Deus pode usar as nossas vidas nesse processo, e Deus usa as nossas vidas, mas quem convence as pessoas se chama Espírito Santo de Deus, é Ele quem convence a vida das pessoas. Mas enfim, qual que é o nosso posicionamento diante de toda essa situação? E eu queria compartilhar com os irmãos, eu fiquei meditando e pensando em Deus, e Deus me ministrando algumas coisas no meu coração. Eu queria trabalhar essa questão da dor em 3 níveis, sendo os 2 primeiros de maneira direta e um terceiro nível de uma maneira indireta. Para que a gente possa meditar sobre isso, abra sua Bíblia comigo lá em
Mateus, no capítulo 26. Nós vamos pegar aquele que é o exemplo para todas as coisas, o exemplo da perfeita varonilidade, né? Aquele que foi o varão perfeito, ele é o próprio exemplo disso, de como nós podemos lidar com esse momento de dor. Mateus capítulo 26. Verso 36. Nós vamos ler do 36 até o 46. Ele diz assim: Em seguida, Jesus foi com eles a um lugar chamado Getsêmani e disse aos discípulos: Sentem-se aqui enquanto eu vou ali orar. E levando consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, começou a sentir-se tomado de tristeza e de angústia. Então lhes disse: A minha alma está profundamente triste até a morte. Fiquem aqui e vigiem comigo. E adiantando-se um pouco, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: Meu pai, se é possível que passe de mim esse cálice, contudo, não seja como eu quero, e sim como tu queres. E, voltando para os discípulos, achou-os dormindo, e disse a Pedro: Então nem uma hora vocês puderam vigiar comigo? Vigiem e orem, para que não caiam em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Retirando-se pela segunda vez, orou de novo, dizendo: Meu pai, se não é possível que este cálice passe de mim, sem que eu o beba, faça-se a tua vontade. E voltando, achou-os outra vez dormindo, porque os olhos deles estavam pesados. Deixando-os novamente, foi orar pela terceira vez, repetindo as mesmas palavras. Então voltou para os discípulos e lhes disse: Vocês ainda estão dormindo e descansando. Eis que é chegada a hora, e o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos de pecadores. Levantem-se, vamos embora. Eis que o traidor se aproxima. Esse trecho da palavra de Deus, ele reflete aquele momento que antecedeu a crucificação do nosso Senhor Jesus Cristo. E a palavra de Deus nos diz que naquela noite, né, que ele foi capturado ali pelos soldados romanos, foi traído por Judas. A palavra de Deus nos diz que Jesus ele se retirou para o monte, né, para orar, mediante aquela situação. Eu penso que mediante aquela tensão que ele já estava vivenciando, aquela angústia que ele estava vivenciando. Então o que Jesus faz? Jesus ele vai com os 12 e dos 12 ele toma 3. Eu acredito que são os 3 mais próximos, que eram mais próximos dele. Porque toda vez que havia uma situação onde Jesus ele queria ministrar algo com maior intensidade, ele sempre chamava Pedro, Tiago e João. Foi assim lá no Monte da Transfiguração, né? Foi assim lá quando aquela menina estava morta, Talita, que Jesus chamou os 3. E dentre esses 3, Jesus tinha um que até, não que Jesus o amava mais, mas ele se sentia o discípulo amado, que é João. João ele sempre se intitulava assim, o discípulo a quem Jesus amava. Quando você vai olhando na narrativa de João, ele se autodenominava o discípulo que Jesus amava. Não é que Jesus amava mais outros, mas João se sentia amado. Então ele fala o discípulo que Jesus amava. Enfim, Jesus ele pega aqueles 3, diante daquele momento que ele estava enfrentando, ele pega 3 daqueles discípulos e vai com eles mais adiante. E o que Jesus fala para esses amigos? Fala, olha, a minha alma, aqui no versículo 38, então lhes disse, aqui no 37 ele diz, levando consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, que é Tiago e João, começou a sentir-se tomado de tristeza e de angústia. Então lhes disse, a minha alma está profundamente triste até a morte. Fiquem aqui e vigiem comigo. Você sabe o que Jesus está falando? Irmãos, chamou os 3 e falou, irmãos, eu estou angustiado. Ora comigo. Orem comigo porque eu estou angustiado. E eu penso que esse é o primeiro nível da dor. Podem haver outros, mas eu elenquei 3.
Eu entendo que esse é o primeiro nível da dor, ou seja, é aquela dor, é aquela angústia de mim para mim mesmo. Ou seja, quando eu sou confrontado naquilo que são as minhas próprias emoções, naquilo que são as minhas próprias convicções. Eu penso que é o que Jesus estava sentindo ali naquele momento, ele estava confrontado em si mesmo. Então, qual que é a atitude de Jesus? Jesus vai ali, vai até o irmão, ele fala, irmão, ora comigo, a minha alma está angustiada. Interna, algo dentro de mim está me angustiando, está trazendo angústia para o meu coração. E aqui eu faço um comentário, muitas vezes, quando nós estamos em momento de confronto conosco mesmo, com as nossas próprias convicções, nós temos que tomar cuidado, porque é muito fácil a gente transferir a responsabilidade para aquilo que nós estamos sentindo para Deus e culpar a Deus. Por quê? Porque a gente fala, Deus, mas o Senhor é tão poderoso, o Senhor é tão soberano. E o que é a oração de Jesus? É diretamente com o Pai. Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Ou seja, o questionamento com o Senhor ali era algo dentro dele mesmo e confrontando com Deus, falando com Deus, num diálogo com Deus. Se for possível, Pai, passa de mim esse cálice. Eu entendo que esse é o primeiro nível da dor, da forma como a dor nos atinge. Muitas vezes, quando a gente passa também por momentos assim, é muito fácil a gente querer se isolar. Muitas vezes a gente pensa que, para que a gente possa atravessar esse momento, é mais fácil a gente se isolar. E às vezes a gente pensa, a gente tem uma noção que sozinho nós vamos conseguir. Então, muitas vezes a gente não procura ajuda. Muitas vezes a gente não procura esse lugar de consolo do irmão, de ajuda do irmão, de abrir o coração para o irmão. Às vezes a gente está passando por uma situação e a gente pensa assim, mas o que o irmão vai pensar de mim se eu falar isso aqui que eu estou sentindo isso? Mas o que fulano vai pensar de mim? Eu estou falando para você sair abrindo a sua vida torta e direito, não. Mas você precisa ter pessoas que você abra o seu coração, que você rasgue o seu coração, que você tenha liberdade para abrir o seu coração, porque você não é nenhum super-homem. E o reino de Deus não é feito de super-homens, super-mulheres. São homens e mulheres falhos, homens e mulheres que choram. Jesus chorou. E nós temos que encontrar esse lugar de consolo no irmão, de pedir a ajuda do irmão, falar, irmão, ora comigo. Às vezes você vai chamar o irmão para orar, mas só você sabe o que você está sentindo. E às vezes o irmão, ele não consegue mensurar. Por quê? Porque ele não está dentro de você. Eu gosto do Joel, o Joelzinho, meu menino. Às vezes a gente fala alguma coisa, e ele fala que está sentindo alguma coisa, o menino fala, não, para de mãe. Ele fala, mas você não está dentro de mim, para você sentir o que eu estou sentindo. Ele fala desse jeito. E às vezes tem momento que é assim, ninguém está dentro de ninguém para saber o que a pessoa está sentindo. Tanto é que, mesmo aqueles 3 que o Senhor chamou para orar com ele, aí depois quando Jesus voltou, estava o quê? Dormindo. Eu penso que às vezes as pessoas não têm a dimensão daquilo que nós estamos sentindo, e às vezes a pessoa, por mais que a pessoa está ali e tal, mas às vezes ela não tem aquela noção da urgência daquilo que nós estamos sentindo. Por quê? Porque está dentro de nós. Então, ou seja, esse é o primeiro nível da forma como a dor ela pode nos atingir. Agora passa um pouquinho para frente aí no capítulo 27. O segundo nível, eu acredito que é a forma como a dor pode nos atingir, é do outro para mim. É daquilo que o outro pode fazer, daquilo que o outro pode fazer para atingir a minha própria vida. E aqui em Mateus, no capítulo 27, no verso 27, ainda continuando nesse momento aí a qual o Senhor estava atravessando, a palavra de Deus diz assim: logo a seguir, os soldados do governador, levando Jesus para o pretório, reuniram em torno dele toda a tropa.
tiraram a roupa de Jesus e o vestiram com um manto escarlate, e tecendo uma coroa de espinhos, a puseram na cabeça dele, e colocaram um caniço na sua mão direita. E ajoelhando-se diante dele, zombavam, dizendo: Salve, Rei dos Judeus! E cuspindo nele, pegaram o caniço e batiam na sua cabeça. Depois de terem zombado dele, tiraram-lhe o manto e o vestiram com as suas próprias roupas. Então o levaram para ser crucificado. E aí, irmãos, aqui eu entendo ser o segundo nível, como essa dor, ela pode nos atingir. Agora, não mais de mim mesmo, para confrontando aquilo que são as minhas próprias convicções, agora é do outro para mim. É aquilo que o outro faz, que é capaz de provocar dor em mim. Muitas vezes, as pessoas até dizem, né? Uma palavra que você diz, uma palavra maldita, ela dói mais que um tapa na cara. Não é isso que o ditado diz? Às vezes algumas coisas que as pessoas dizem. Olha o que as pessoas fizeram com Jesus. Quando a gente vai olhar historicamente a história e a forma como Jesus foi crucificado, quando a gente vê os filmes e eles retratam ali Jesus pendurado na cruz, eles colocam sempre como se fosse uma espécie de uma cueca, uma túnica. Mas quando você vai pesquisar profundamente, aquilo a gente coloca por pudor. Porque, na verdade, Jesus ele foi crucificado totalmente pelado. Porque qual que era a intenção da cruz? Não só causar uma dor física, mas também uma dor que desmoralizasse totalmente a pessoa. Causar uma vergonha na alma da pessoa. Ou seja, então a dor que Jesus ali, nesse momento, o que eles fizeram? Não só agora, depois de ter apanhado, sofrido, não, agora eles causando uma dor, uma tremenda, uma angústia interna. Ferindo internamente a pessoa interna de Cristo Jesus. E qual que foi a resposta de Jesus para essa situação? Ora, Jesus é o Senhor dos senhores, irmãos. Eu gosto muito daquele trecho de Filipenses que fala que Jesus ele se esvaziou de si mesmo. Ele é o Senhor, absoluto sobre todas as coisas. E olha a forma como esse Senhor, Criador de todas as coisas, olha por aquilo que ele passou. Eu já disse aqui que nessa situação, quando Jesus ele foi ser pego pelos soldados ali, Pedro não aceitou aquela situação, ele saca da espada e dá uma espadada na orelha do soldado romano. Por quê? Mas aí Jesus fala o quê? Não, mas não é dessa forma, não é desse jeito. Eu falei, né, da última vez que eu preguei aqui, falei, não é na brutalidade, não é na capacidade do braço humano, não é pela artilharia. Paulo fala que as armas que nós utilizamos, elas não são armas naturais, são armas espirituais, poderosas para destruir sofismas, né? E tudo aquilo que se levanta contra o conhecimento de Deus, são armas espirituais. A realidade do reino de Deus, ela se dá de maneira espiritual, sobrenatural. E tem muita gente que ainda não entendeu isso, que está tentando conseguir as coisas pelo braço, pela força. Jesus ele dá um exemplo claro sobre isso. Então, seja, olha a forma como Jesus ele foi subjugado, ele foi submetido, ele foi colocado. Pula um pouquinho para frente aí, Lucas, capítulo 23, verso 24. Vamos ver qual que é a resposta que Jesus dá para essa situação. Porque, novamente, quando ele estava na cruz, novamente ele foi ridicularizado. A palavra de Deus fala que os escribas, os fariseus, eles ficavam ridicularizando Jesus, falando, desce da cruz, nós vamos crer em você. Ah, fez isso, fez aquilo, não consegue descer da cruz. Não, desce da cruz, nós vamos acreditar. Não, faça isso então que nós vamos acreditar. Zombando dele, cuspiram nele. Lucas capítulo 24. Capítulo 23, perdão. Verso 24. Ele diz assim:
Dá uma funçãozinha aqui. Deixa eu achar aqui. Enfim, eu devo ter anotado aqui. Não é Lucas capítulo 23 verso 24, não. Mas no auge daquele momento, em que Jesus estava ali na cruz, você sabe o que Jesus fala? Fala, Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Se alguém achar depois, você me dá um toque aqui, porque eu anotei que a minha referência é errada. Devo ter confundido. Mas enfim, qual foi a resposta para aquela situação? Jesus, ele não transferiu para as pessoas nenhum sentimento de rancor, nenhum sentimento de condenação, mesmo tendo sido envergonhado. 23, 34, não é 24, é 34. Então Jesus fala, Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Essa foi a resposta de Jesus para aquela afronta que as pessoas estavam direcionando a vida dele. Então eu acredito esse ser o segundo nível a qual a dor pode nos atingir. E sendo que esses dois níveis, eles são de maneira direta. Mas há um terceiro nível que eu gostaria de compartilhar também, que ele pode nos atingir de uma maneira indireta. Se você passar um pouco para frente, no capítulo 24, inclusive até a pastora esposa do pastor, Kátia, perdão, Kátia, então me dá uns brancos. A pastora Kátia pregou sobre isso há alguns dias atrás aqui, quando ela falou sobre aqueles discípulos que estavam ali no caminho de Emaús. O que estava acontecendo? Eles haviam passado por todo aquele momento ali. E o que a dor ocasionou neles? Um sentimento de fuga. Eles fugiram. Quando você vai procurar o significado dessa palavra, essa terra de Emaús, era como se fosse um Caldas Novas. Era um lugar de águas quentes. Ou seja, eles estavam procurando um relax, um descanso, diante daquela situação. Olha o que a dor ocasionou neles. Um sentimento de fuga. Ou seja, eles foram atingidos de uma maneira agora indireta. E qual foi a resposta deles diante dessa situação? Oh, vamos vazar que o bicho pegou. Então eu entendo ser esse o terceiro nível em que essa dor pode atingir o nosso coração. Enfim, e eu concluo essa minha mensagem com os irmãos citando 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 18. Quando Paulo fala assim, em tudo dai graças, porque essa é a vontade de Deus para convosco. Irmãos, tem situações que a gente simplesmente vai conseguir orar com as pessoas e abraçar a vida das pessoas. O que você vai dizer para uma mãe que perdeu um filho? Criança. Até pouco tempo atrás nós passamos por uma situação dessa aqui na congregação. Uma irmã nossa, a Beatriz, esposa do Cláudio, estava grávida e deu nome já para o filho dela e fez todos os planos, todos os projetos para aquela criança, que ela é uma criança muito amada já, desde o ventre da mãe, uma criança esperada, prestes a dar à luz. Aquela criança morre dentro do ventre da mãe dela. O que você vai dizer para uma mãe dessa? O que você vai dizer para ela? Qual que é a teologia que nós vamos usar para explicar para ela? Existem momentos, irmãos, que não tem como explicar. Existem coisas que a gente não consegue explicar. E tudo que a gente vai conseguir fazer, o mínimo, que é abraçar a pessoa, chorar junto e orar junto.
Muitas vezes nós queremos ter resposta para tudo. Muitas vezes a gente quer ter solução para tudo. E eu volto a dizer para os irmãos, até aquele grande dia, até que Ele enxugue definitivamente dos nossos olhos toda lágrima, até que definitivamente a morte já não tenha nenhum efeito sobre as nossas vidas, vai ter choro, vai ter dor, vai ter angústia. Pastor, isso é uma teologia do sofrimento, não é teologia do sofrimento não. É alertando você que nós não somos intocáveis. Ninguém aqui é intocável. Eu falo isso com temor no meu coração, mas eu sei que Deus, Ele é soberano. Qual que tem sido a nossa resposta para essa realidade de hoje em dia? Será que a gente tem fugido das pessoas? Será que a gente tem transferido a responsabilidade para as pessoas? Ou será que nós temos sido aqueles que de fato falam, olha, eu não tenho resposta para isso aí não. Mas eu quero te falar uma coisa. Vou para chorar, eu estou aqui para chorar com você. Eu estou aqui para estar junto, para orar com você. Isso eu sei que eu posso fazer. Olha, eu sei que Deus, Ele pode todas as coisas. E se Deus fizer, Ele é Deus. Mas se não fizer, continua sendo Deus. Continua sendo Deus. Em tudo dai graça. Que essa é a vontade de Deus para convosco. Queria que vocês colocassem de pé. Quero ter uma palavra de oração.